Vamos lá, voltando aqui no canal do Leste, porque temos algumas notícias importantes aqui. O presidente da comissão de arbitragem, o Wilson CNM, analisou alguns lances de arbitragem do final de semana e também de semana passada, ainda daquele jogo, o Fla-Flu, que gerou tanta polêmica. O CNM deu algumas opiniões aqui e, inclusive, pediu punição para lances como lances de simulação, como protagonizados pelo próprio Gabriel Barbosa do Flamengo e também Germancano contra o Botafogo. Vamos trazer esse vídeo aqui para vocês, para a gente poder analisar junto. Também uma informação de um possível investidor que está próximo de acertar com o Fluminense, ou o Fluminense está próximo de acertar com esse investidor, algo já dentro daquela ideia de formatação de SAF que tem o presidente Mário Bittencourt, que traria o investidor sem ceder o controle do futebol. E também sobre Libertadores, ingressos à venda para o jogo contra o Sporting Cristal, o último da fase de grupos, o último também em casa do Fluminense pela fase de grupos da Libertadores, que vai ser só no dia 27 de junho, mas a torcida do Fluminense já esgotou, aliás, esgotou não, esgotou o setor sul, não esgotou a carga total, já esgotou o setor sul, setor leste já muitos ingressos vendidos, setor oeste já abriu, mais de 36 mil check-ins já foram feitos. A venda online para não sócios e torcedores visitantes só vai ter início na segunda-feira, dia 5 de junho, e a comercialização nas bilheterias somente no dia 26, então corre lá. Hoje, aparentemente, o site fluiu bem, né? Não vi reclamações, pelo contrário, eu vi muita gente dizer que conseguiu entrar no portal, fazer o check-in tranquilo, sem maiores problemas. Então corre lá para garantir já logo o seu ingresso para essa despedida da fase de grupos da Libertadores diante do Sporting Cristal. Esse vídeo tem o apoio da 1xBet, uma das maiores casas de palpites esportivos do mundo, parceiras de grandes clubes do futebol mundial, e também está apoiando aqui o meu trabalho no canal do Leste. Se você não está na 1xBet, clica aqui nesse link que eu vou deixar no comentário fixado. É só fazer seu cadastro lá, não perca essa oportunidade utilizando o cupom 1xLessa para você ganhar um bônus exclusivo aqui do canal. Tem vários jogos aí de Libertadores, Sul-Americana, tem o Fluminense na quinta-feira, eu sei que é um jogo difícil, mas as cotações já estão lá, vai lá, dá uma conferida e com isso contribui demais aqui para o crescimento do canal, conto sempre muito com vocês. Então, antes de falarmos dessa questão do investidor, bora ver o que o Wilson Luiz CNM disse lá. Agora tem um quadro na CBF, né, um quadro de análise de arbitragem, do qual participa o presidente da comissão de arbitragem da CBF, que é o CNM, e ele tem feito isso, já análises semanais sobre lances polêmicos da arbitragem, e nesse vídeo ele falou dos jogos do final de semana e também da semana passada pela Copa do Brasil. E aí ele falou muito da questão da simulação. Vamos ver o que ele disse, pedindo inclusive uma punição ao Cano. Primeiro vai ter o lance mais polêmico, que foi o do pisão do Gabriel em cima do Ganso. Para você que está acompanhando. Então, vamos rodar esse lance, porque eu também trouxe uma dúvida e eu vou trazer essa dúvida. Eu trouxe uma dúvida para o CNM e eu vou falar aqui qual foi a minha dúvida. Vamos lá. Só bola, para! Pode seguir, ajustado, segue! Pode seguir aqui também! Já levantou, Daron. Ok. Jogando, falta. Esse contato eu quero ver? Tá, vai. Eu também não tenho Joga, essa clareza. joga. Deixa seguir, tá, Gabi? Deixa seguir. Ele tava avançando. Pode ir. Pode sair. Não. Faz o seguinte, dá pela câmera, pela câmera 3? Não, na minha frente. O áudio da Daiane é muito claro. A interpretação é muito interessante, tem né? Visão do jogador do Flamengo, porém ele está tentando retirar a perna e a perna do jogador do Fluminense está exatamente onde o jogador do Flamengo vai estacionar o pé, ok? Não é intencional esse pisão, ok? Perfeito. Daronco, o lance já está checado, tá? Existe o pisão, porém não é uma ação que ele quis fazer, não é uma ação deliberada, tá bom? Não é um pisão deliberado. Exato, exatamente. Ok, perfeito, entendemos bem. E quando acontece o contato, ele tira força também, tá? Perfeito, ok. Não teve nada. Vamos, por que a gente deixa conversar? Cada vez que eu vejo mais esse lance, mais essa interpretação, mais eu fico puto. Porque ela é muito rica.
né? Ela por si só já aclara bastante coisa, tá? Ah, é uma jogada de interpretação? Sempre é. Ah, se o jogador, como é que a gente vai conseguir avaliar exatamente se o jogador tem intenções ou não, né? Então a gente avalia muito pelas forças e o que a gente tem como referência de movimentos, tá? Para o entendimento do jogo de futebol, em princípio, se a gente olhar em princípio, o Gabriel, nós vemos que ele no começo, antes um pouco, Juliano, antes um pouquinho, né? Ele já tenta aliviar, ele levanta os braços, porque ele vê o jogador caído na frente dele. Então, o que ele tenta ali? Colocar o pé do lado do jogador e não na frente onde está o jogador. Então, quando ele puxa e coloca o pé do lado, coincidentemente, a perna do Ganso foi para o mesmo lugar, mesmo local, tá? E aí existe o impacto, existe o contato, existe o pisão. Aí existe essa questão. Eles simplesmente ignoram, bizarramente ignoram. Assim, revolta cada vez mais que você vê, é que eles ignoram, beleza, né? A perna vai para a mesma direção, mas depois que tem o primeiro contato, que ele percebe que vai pisar em cima dele, simplesmente, ao contrário, ele não tira o peso, ele deixa o peso na perna esquerda. E meio que ele faz o pé, pega toda ali a canela do Ganso, pisa na maior tranquilidade. Quando você vê que você vai pisar em algo, você está vendo, por exemplo, você está andando, aí você viu que na hora que tem um prego, você vai pisar em cima de um prego. O que você faz? Meu irmão, tu quase cai para não pisar em cima do prego. Ali não, ao contrário, ele vai com toda a tranquilidade do mundo, pisa na perna e sai tranquilamente. É bizarra ou bizarras essas interpretações. Impressionante. Que é a que eu queria trazer aqui, que é justamente a força, o peso do corpo nesse momento em que existe o contato. É importante, Ayana, que o Gabriel, é importante nessa força e nesse contato, que o Gabriel está em movimento, ele está em deslocamento. Se ele pudesse parar, né, a gente avaliaria isso também. Mas como ele está em movimento, a gente tem que avaliar se ele alivia o peso do corpo quando ele passa de um lado para o outro, ou se ele põe força no pé, né, para caracterizar uma conduta violenta dele. Isso é avaliado. Não precisa colocar força no pé, pô. Só você pisar normalmente com o pé só, é óbvio, você está jogando todo o peso ali. Por nós, tá? Então, quando a gente vê o detalhe da passagem do Gabriel, ele alivia, e se a gente olhar um segundo seguinte aí, inclusive é tão bizarro que é só você ver que ele cai primeiro pro lado direito. Se ele quisesse aliviar, ele teria deixado o peso no pé direito e não no pé esquerdo, voltando pro pé esquerdo. Cara, é inacreditável, na moral. Apoia o peso do corpo dele na ponta do pé. Tá? O peso do corpo dele todo, a partir de agora, está apoiado na ponta do pé. Ah, vai dizer que ele não pisou? Ele pisou sim. Mas para mim, os elementos que demonstram essa ação demonstram totalmente um acidente de trabalho e nada de uma ação de conduta violenta por um cartão vermelho. Agora vai ser a pauta simulação. Pauta aqui no nosso quadro, que é muito importante, que é a reeducação dos jogadores. Um trabalho que vem sendo feito, mas que em alguns jogos não houve aplicação de cartão amarelo por simulação, né, Seneme? É isso, Ayana. Nos preocupa, né? Nos chama a atenção e, na verdade, estamos trabalhando com os árbitros nas devolutivas, nas reuniões, né, que a gente tem feito com eles, essa preocupação, tá? Porque a gente não pode se acomodar. E às vezes eu vejo os árbitros acomodados em simplesmente não cair na simulação dos jogadores, no teatro que os jogadores fazem. E isso não é o suficiente. Nós temos que ir além, né? Se o árbitro identifica situações de simulação teatrais dentro de um jogo, ele tem que punir com o cartão amarelo. Tá? Então, esperamos que os árbitros, nas próximas rodadas, sejam mais rigorosos nesse quesito simulação. Tá? Nós vamos ver 2 exemplos então, tá bom? Botafogo e Fluminense. Área. Vai jogar! Vai jogar! Vai jogar! Vai jogar! Tá. Lembrando que essas 4 câmeras são... Quero ver se de contato. dentro da Chegando cabine, pro né? penal. Não. Segura, tá, Braulio? Segura. Segura, Braulio. Chegando pro penal. Não, é isso. Tem que... Esse tipo de lance foi uma simulação bizarra do Ganso, né? Do Cano.
Então isso tem que ser punido mesmo. Mas espero que o problema, como sempre, não há coerência. Aí vai punir um, não vai punir o outro, aí o seu Gabriel vai ficar lá virando cabalhota todo jogo. A questão é coerência, é ter uma linha. Isso que é difícil. Não, ele deixa a perna. Acho que tem uma Pode seguir, questão Braulio. Ele arrasta a importante. perna no chão, e ele busca o contato. Pode seguir. Informação. Pode seguir. Dá uma paradinha para Vai. mim, Ok, dá faz favor. No momento que ele começa a arrastar o pé, por favor, Juliano. Né? No momento que ele começa a arrastar o pé, que aí ele já começa a demonstrar que ele muda a corrida natural dele, ó, sabendo que está dentro da área, e arrasta o pé na direção do pé do adversário, Ayana. A simulação ficou muito óbvia e nítida. A questão é o porquê a não aplicação do cartão. E eu trago uma outra questão importante, que é a padronização, né, dos critérios da arbitragem. Exatamente. É exatamente isso, né? Essa visão Aí é que tá, né? Esse é o problema. que os árbitros normalmente têm, que o fato dele não marcar o pênalti já é uma justiça. Tá? Mas a gente precisa, uma vez mais, né, a gente precisa dar um passo além. Né? Um jogador tem que receber a mensagem de que quando um jogador que normalmente joga limpo, né? Então isso que nos preocupa. Jogadores que têm esse perfil começam a simular, assim como outros. É tipo assim, se você não pune aquele cara lá, por que você vem me punir agora eu? Né? Então, se ele pode, eu também posso. É isso que a gente quer cortar e a gente vai exigir dos árbitros, a partir da semana que vem, que eles sejam mais duros e mais rigorosos com essas sanções, né? Porque o Braulio aqui, ele fala, nada, pode jogar. Né? Ou seja, ele viu que não houve infração. Então a gente espera que, além de eles verem que não há infração, que eles comecem, quando tem simulações, que eles comecem a punir os jogadores de maneira um pouco mais rigorosa, para a gente não entrar nessa onda de jogos com simulação, tá? Aqui claramente o Cano busca o contato, né? É uma simulação, deixa correr normal. Aí agora o lance do Gabriel com o Manuel. Olha lá, no mínimo contato ele se projeta e irrita o adversário. Ele já irrita o Manuel, né? Se projetando para o chão dessa maneira teatral. Né? E aí depois, na sequência, não ocorre absolutamente nada e ele leva a mão no rosto. Então não basta o árbitro não expulsar o Manuel por isso, que parece que era o objetivo aqui, né? Do Gabriel, é que expulsasse o Manuel. E não basta isso para a gente. Numa situação como essa, assim como foi a anterior, né, o árbitro tem que ir além. Ele tem que demonstrar, não só para esses jogadores, como para todos os outros, o bom exemplo. Né? Que a gente não aceita um tipo de simulação como essa, um teatro como esse. Isso não é o futebol que a gente espera ver no campo de jogo. Olha lá, ele se joga, põe a mão no rosto, se joga para trás e era passível de cartão amarelo. Coisa ridícula isso aqui, né, cara? Coisa ridícula. Tá certo? E é o que a gente espera e nos comprometemos, eu e os árbitros, a olhar de uma maneira mais rigorosa essas simulações a partir de agora. Então é isso, vamos ver, né? Tô pedindo punição, você nem pedindo que os árbitros possam punir jogadores que simularem, seja lá o que for, né? Falta, pênalti, enfim, essas coisas teatrais aí que o atacante lá do rival é especialista nisso. Então a gente deve aguardar para as próximas rodadas aí atitudes mais enérgicas dos árbitros em relação a essa questão da simulação. E eu acho que isso, sim, é extremamente relevante, muito importante. Tomara que isso aconteça, porque, enfim, ainda mais hoje com o VAR, é simplesmente ridículo. Samuel Xavier também simulou esses dias, enfim, não é uma coisa... Tem, obviamente, jogadores que fazem mais do que outros, mas é um problema geral do futebol brasileiro e que, de fato, tem que ser combatido. Então vamos embora falar dessa questão do investidor, do possível novo investidor do Fluminense. O Edilson Silva deu uma entrevista. O Edilson Silva, que era, até dias atrás, vice-presidente comercial do Fluminense. Ele deu uma entrevista ao site Netflu hoje e disse que o Fluminense está muito perto de... já tem engatilhado um novo investidor.
para o futebol, algo já dentro daquele modelo que o presidente Mário Bittencourt pensa para uma SAF, né? Vender apenas uma porcentagem menor do futebol e manter o controle com a associação, e não a perda do controle como aconteceu com os clubes que se tornaram SAF até o momento no Brasil. Então o objetivo é esse, e segundo Edson Silva, isso está muito perto de acontecer. Já tem uma empresa engatilhada e a gente pode ter novidade nos próximos dias. E eu fui atrás, obviamente, para tentar apurar algo a mais sobre isso. E o que eu ouvi foi o seguinte, assim, não consegui confirmar essa informação. Há um tempo atrás, já tem talvez 2 meses, eu recebi uma informação de que algumas coisas estavam já acontecendo nos bastidores, que escritórios de advocacia estavam se movimentando, né, justamente em assuntos envolvendo Fluminense, BTG, ou seja, já havia uma movimentação. E isso, consequentemente, sinalizava que alguma novidade poderia surgir em algum momento. Eu não consegui avançar nessa apuração, eu não consegui muitas novidades, e até o momento não tem. Tá? É algo, evidentemente, que vai ser tratado com muito sigilo por parte da diretoria. Não é o tipo de informação que será fácil de ser vazada. E aí eu fui tentar, depois dessa entrevista do Edilson, ao Netflu, verificar com pessoas de dentro do clube se realmente isso está acontecendo ou não. E o que eu acabei ouvindo de algumas pessoas é que essa entrevista causou um mal-estar muito grande internamente. Porque, segundo as pessoas com que eu falei, principalmente uma pessoa, ela me disse que o Edilson Silva não tinha essa proximidade toda com a gestão Mário Bittencourt, com a alta cúpula da diretoria, e que ele nunca participou dessas reuniões que tratavam o assunto BTG, SAF, enfim. Foi isso que eu tive de informação. Inclusive, o clube internamente não concorda com essa versão de que foi ele quem levou o patrocínio da Betano para a camisa do Fluminense. Enfim, é uma entrevista, são declarações que não caíram bem lá, porque, inclusive, ele saiu justamente porque não vinha lá dentro tendo um papel de destaque. Aí eu não sei dizer exatamente o que causou a saída do Edson Silva, mas essas pessoas me relataram que ele não tinha proximidade, não participou dessas negociações. Agora, a não ser que ele tenha conseguido isso com alguma outra fonte, com empresários de fora ou alguém ligado ao BTG, que não do clube. E aí, enfim, eu tentei descobrir alguma novidade em relação a isso. As coisas estão em andamento, mas não tem nada concreto que eu possa passar aqui para vocês. Se realmente essa informação ela procede, se ela não procede, né? O clube não nega, mas também não confirma, né? Se houve um avanço nessas conversas. Então, por enquanto, eu não tenho muito aqui a acrescentar em relação a essa informação, essa entrevista que ele deu ao Netflu, a não ser o fato de que internamente causou mal-estar por esses motivos que eu citei. Tá? De qualquer forma, vamos ficar atentos, porque alguma movimentação certamente está acontecendo. E talvez em breve a gente possa ter novidades aí sobre esse caso, esse possível investidor que vai vir colocar dinheiro no futebol do Fluminense, o que seria maravilhoso, evidentemente, para aliviar e formar um time mais competitivo. Se vai ser agora, se vai ser depois, a gente não sabe. Mas eu acho que em breve eu sinto que a gente vai ter alguma novidade sobre isso aí. Beleza? Deixa aí o like, galera. Se inscreva aí no canal. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva aí, que é muito importante. Vamos bater 60 mil inscritos aí e partir rumo à próxima meta. E, claro, seus comentários também. Tamo junto. Valeu!